Olá, tudo bem? Sou o Dr. Ivan Dias, oftalmologista, e vou explicar nesse vídeo que alguns pacientes não podem ser submetidos à cirurgia refrativa. Por que isso acontece? Alguns pacientes têm um grau de miopia muito elevado, então às vezes o paciente me procura para operar com 12 graus, 14 graus de miopia, e a cirurgia, através da realização do laser, altera o tecido corneano. Então, para cada grau de miopia, a gente consome uma quantidade de células da córnea, causando um afinamento na córnea. Se a quantidade de graus a ser tratada for muito grande, a quantidade de tecido alterado vai ser muito grande e essa córnea não vai suportar todo esse tratamento. Então, para os pacientes que têm uma miopia muito elevada ou um astigmatismo muito elevado, a cirurgia a laser na córnea passa a ser contraindicada. Existem alguns pacientes também que não devem operar, que não podem operar, porque apresentam algumas alterações corneanas pré-existentes. Então, quando a gente vai conversar com o paciente, avaliar se ele pode operar ou não, através dos exames pré-operatórios, principalmente tomografia, paquimetria, a tomografia de córnea, a gente tenta identificar algum tipo de alteração pré-existente nesse paciente. Algumas alterações identificadas nesse exame aumentam a chance de problemas pós-cirurgia. Então, às vezes, alguns pacientes nos procuram com muita ansiedade, às vezes os familiares vêm também com essa ansiedade para poder operar. E, infelizmente, eu dou notícia de que o paciente tem algum tipo de alteração, tem uma córnea muito fina, tem uma alteração biomecânica na córnea importante e que não pode e não deve ser submetido à cirurgia refrativa. Há pouco tempo tive um paciente de 17 anos que passou por concurso militar. Ele tinha 3,5 graus de miopia e foi reprovado no exame oftalmológico. Ele me procurou porque, encaminhado pelos pacientes, colegas dele, veio com a família, ele fez o exame. Eu falei que, infelizmente, ele não poderia fazer laser na córnea porque ele tinha uma alteração. Isso poderia, no futuro, dar algum problema. Então, às vezes, o paciente opera, fica muito bem e depois a córnea literalmente descompensa. E aí o paciente passa a ter um problema no futuro. O pai desse menino chegou a falar comigo: pô, mas não dá para operar só para ele entrar no concurso e depois ver o que acontece? Eu falei que, obviamente, isso não teria indicação, porque eu tenho que pensar na vida do paciente, na visão que ele vai ter para o resto da vida. Se esse paciente passa a ter uma ectasia na córnea, pode ter um problema que vai acompanhá-lo para o resto da vida. Então, a avaliação pré-operatória eu sempre digo que é muito importante. Se a gente identifica alguma alteração na córnea, a gente, infelizmente, tem que contraindicar a cirurgia. Ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.